Olá, tudo bem? Se você mora em condomínio, vive em São Paulo, você deve ter visto, até porque viralizou nas redes sociais, nos principais jornais, uma situação relatando de uma reunião num condomínio no bairro Nobre aqui em São Paulo, que um dos moradores sacou uma arma, enfim, deu uma confusão generalizada. E isso daí tem causado, assim, um alarde, assim, que não poderia ser diferente. Mas o que a gente precisa saber é que esse tipo de situação que saiu como se fosse num bairro nobre, né? Dos manchetes mesmo, era falando lá no bairro nobre, pessoa armada. A gente tem que imaginar o seguinte: o condomínio nada mais é do que um reflexo da nossa sociedade. Seja ele no bairro nobre, intermediário ou periférico. Nesse condomínio vão morar pessoas de todas as ideologias, credo, raça, cor, seja lá o que for, tá? Então, e nesse ambiente a gente vai ter o reflexo da nossa sociedade que está doente, né? O extremismo tomou conta da nossa sociedade em todos os aspectos há vários anos, né? Então, o que a gente tem visto? A intolerância, somado com a sociedade doente, tem causado esse tipo de conflito em todos os condomínios. Não é algo exclusivo da periferia, como algumas pessoas imaginam. Talvez o que acontece na periferia não saia nas manchetes, e nas manchetes vão noticiar situações de classes mais econômicas mais elevadas que pensa-se que isso não deveria acontecer. Mas volto a falar, esquecendo o fator aquisitivo, econômico, o condomínio, a sociedade está doente. E essa doença da sociedade afeta tanto a periferia como os bairros mais luxuosos. Em razão disso, a gente tem visto também o aumento de conflitos, brigas, até casos extremamente sérios, assim, a gente já analisou e as manchetes dos jornais sempre falaram, inclusive com mortes, né, assassinatos dentro do condomínio, seja o síndico, moradores, a situação está perdendo realmente o rumo, como tudo na nossa sociedade. Então, é sempre muito prudente que tenha-se muito calma em umas assembleias, em reuniões, o uso de assembleia virtual. Você mora num condomínio conflituoso, o uso da assembleia condominial pode ser uma alternativa. Tem condomínios que a gente sabe que para fazer uma assembleia se contratam seguranças e, principalmente, uma postura rígida depois do evento desse, o síndico que convoca uma assembleia para deliberar esse assunto, como que vai ser tratada essa situação desse condomínio que teve uma postura que não é esperada na nossa sociedade. Os condomínios, as regras condominiais, a convenção e até o próprio Código Civil dá várias alternativas, e desde uma advertência que eu particularmente não adianta se advertir, se você sacar arma de novo, você vai ser multado. Não, isso daí para mim é um caso já extremo, você já pode ir, muitas vezes, pro extremismo, né, de uma sanção condominial, chamar uma assembleia para aplicar a multa máxima, chamar a assembleia eventualmente até para pedir o afastamento dessa pessoa antissocial no condomínio. Você pode colocando um prazo inicial, enfim, cada condomínio vai ter que lidar com essa questão aí. Mas volto a falar, tire da cabeça que esse tipo de evento só acontece na periferia, jamais. Barraco, briga em condomínio, em ambientes mais elitizados, são tão frequentes como na periferia. Particularmente, pelas notícias, conhecimento que a gente tem, eu falo que a periferia é muito, mas muitas vezes mais fácil de você conduzir uma assembleia do que em alguns lugares mais elitizados, tá? Então, volto a falar, tudo isso que a gente vê é um reflexo de uma sociedade doente, e o condomínio, como que é um microsistema da sociedade, está lidando com todo esse tipo de situação que é lamentável, perigoso, e logo ser síndico vai ser uma profissão, não, né, eu diria uma dedicação, né, que ele não é profissão, insalubre aí, coisa para a gente refletir. Um grande abraço, ponderação e até a próxima.